Ô, meu povo, já tá valendo. E eu vou ficar com essa tosse de casca de amendoim até o final do programa. Valendo o D-Trade de hoje, sexta-feira, para acabar a semana feliz. E no programa de hoje terei meu camarada Antônio. Antônio, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Cadê Antônio? Fala aí, maluco. Eu tenho que botar o ponto ou vai ser caixinha, produção? Fala aí, Antônio, só para ver onde é que tá saindo o som. Ah, na caixinha. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, meu camarada? E contigo, de paz? Tudo jóia, graças a Deus. Um prazer estar aqui com você. Prazer, meu amigo. Como é a primeira vez que você participa aqui com a gente do D-Trade, a pergunta tradicional de todo mundo que vem pela primeira vez: como você foi parar na análise técnica? Muito bem, excelente pergunta. Bem, eu trabalho no mercado financeiro desde 1994, então eu comecei na análise técnica mais ou menos nessa época. Eu sou de 93, eu sou de 93, então dois jurássicos aqui conversando. Exatamente, então eu comecei nessa época, eu comecei em 94, né? Eu trabalhava no antigo Bamerindos, eu comecei na mesma Bamerindos, e ali eu cuidava da parte de renda variável, né? No projeto que eles tinham da mesa de investimentos, e eu fazia já naquela época análise técnica, né? Apesar de a gente não ser eletrônico, né? Ainda sou da época do pregão, depois, enfim, fui operar no pregão. Exatamente, depois eu fui operar no pregão, enfim, e de lá eu já comecei a análise técnica, se bem que no pregão a gente não tinha análise técnica, mas eu trabalhava na mesa também, né? Depois eu trabalhei em mesa de dólar, enfim, e dali toda a minha análise técnica. Trabalhei na Asset também, do antigo Bamerindos, e dali que vem toda a minha análise técnica desde então. Fechou. Então vamos lá começar com algumas análises aqui, meu amigo. Por favor. Compartilha aí sua tela. Se não tiver, coloca a marca d'água, por favor, no tua plataforma para nos ajudar. Já tá. Coloca uma marca d'água aí para poder, porque muita gente assiste de celular. Aí para poder facilitar, saber o que está sendo analisado. Essa é a propriedade do gráfico, é isso, marca d'água, vamos ver que eu nem uso o meu, tá aqui, exibir marca d'água, pronto, tá ali. Já rápido. Muito bem. Começamos pelo Bovespa, pode ser? Pode ser. Muito bem. Então a gente tem, né, hoje um dia de alta, um ânimo até um pouco na contramão do que foi ontem, né? Ontem a gente teve um dia bastante negativo, um dia que testou a região de suporte, né? Que é essa região aqui, a região dessa mínima, que era uma região muito importante que a gente tinha no dia de hoje, que é onde a gente podia virar todo o jogo do Ibovespa e continuar a tendência de baixa, né? Então, o esperado para a gente hoje era uma vela negativa, assim, né, de continuação de tendência, que foi o que não aconteceu, né? Então, a gente teve, com isso, a gente continua numa situação in between, né, entre tendências, mas que não corrobora o dia negativo de ontem. Então, o que a gente tem no Ibovespa agora, e acho que é muito importante a gente entender o rabisco e o contexto, né, do que o mercado sinaliza. Primeiro que a gente vê duas linhas de tendência aqui, uma linha de tendência antiga aqui em cima, e uma outra linha até mais acentuada, né, aqui. Sempre que se acentua tendências, a gente tem uma eventual reversão a caminho, né? Porque uma tendência ela nunca termina de uma maneira suave, ela sempre se acentua com a inclinação das linhas de tendência. Então essa aceleração da inclinação é a primeira indicativo de que, esse movimento de baixa pode estar terminando. Depois a gente teve aqui um clássico indicativo, né, nessa semana de anteontem e ontem,
de que a gente, ainda não teria uma reversão em caminho, que foi esse doji, né, aqui na média móvel mais rápida, e depois essa vela forte de ontem, né, que hoje não se confirmou. Então, a gente tem, neste momento, né, no médio prazo, uma situação de lateralização. Legal? Então, ainda é cedo para falar em compras, né, do Ibov em linhas gerais, mas a gente tem ele num compasso de espera, pelo menos na próxima semana. O que pode indicar para a gente um eventual momento, né, de começar a olhar compras no Ibov em linhas gerais? O rompimento desse doji aqui, né, que foi a máxima de anteontem. Tá? Então aqui a gente já começa realmente a pensar por quê. A gente vai ter um fundo. A gente está falando aqui dos 106 mil, 107 mil pontos. Acima de 107 mil pontos, sim, o mercado já começa a ficar mais animado. A gente pode dizer assim. Por enquanto é para olhar, então, esperar se vai 107 ou continua a tendência para baixo. Exatamente. A perca do fundo nos 102.700 realmente recoloca a tendência de baixa aí, né, no caminho dela, que é o que a gente tem até então. Acima dos 107 mil, esse momento de baixa, de curto prazo, que a gente vê aqui no gráfico, ele fica cancelado, né, e o mercado vai começar a buscar máximas maiores. Então, acima do 107, o próximo alvo é o 110. Fechado. Meu amigo, vamos ver o dólar, por favor? Opa! O dólar, ele tem uma situação bastante particular. A gente vê que ele apesar dessa tendência de alta que ele tinha aí no curto prazo, né, de setembro até então, depois dessa máxima aqui, né, da falha dele de romper esses 5,70, a gente teve um teste de novo nessa área aqui do 5,70 que não conseguiu romper. Legal? Então, isso daqui já foi o nosso primeiro indicativo de que essa tendência de alta poderia estar em xeque. A gente tem também com isso a aceleração das linhas de tendência que a gente vê no Ibov também. Ó. A gente tinha essa linha de tendência e essa outra mais acentuada que ele está rompendo no dia de hoje. Legal? Então, isso daqui realmente coloca em xeque este movimento de alta de curto prazo. É cedo para falar numa reversão ainda, né? É cedo para falar, mas a gente vê já um possível movimento de queda no dólar, ou seja, a gente vê venda no dólar, né, nas próximas sessões, até pelo menos os 5,46, que é a média de 200, ou até essa linha de tendência aqui, que agora deve estar aqui na região dos 5,41. Então isso é o que a gente vê no curto prazo para o dólar. Dólar embaixo, tá? Fechado. Agora vamos começar a ver ações. Por favor, Prio 3, que eu não sei nem se dá para analisar hoje algo com essa barra doida que deve estar nela hoje. Muito bem. Excelente pergunta, Cabral. Bem, a Prio, a gente tinha ela, né, numa situação de correção ainda, a gente não tinha ela numa reversão, porque quando a gente olha o gráfico, a gente sempre tem que ver o traçado, né, que é o desenho dele. Então a gente tinha este movimento de alta, que era o mais evidente para a gente, e a gente tinha ele parado nessa correção aqui. Tá? Então essa vela de hoje, ou essa retomada, nada mais é do que a continuação da tendência de alta que ela já tinha. Tá bom? Graficamente e tecnicamente, né, a gente tinha aqui uma figura clássica de continuação de tendência, que é chamada uma bandeira de alta. Então, ele se confirmando realmente, né, no dia de hoje, o rompimento dessa bandeira, até porque, né, já está com 20% de alta, agora está 17%, mas confirmando-se este movimento, a gente tem uma situação compradora. Lógico que, e aí eu coloco um parênteses muito grande, sempre em movimentos dessa magnitude, nunca é prudente a gente sair entrando agora ou então na segunda-feira na abertura, porque ele, né, não está descartado, ele pode fazer uma vela assim, ou até um pullback nessa linha, ou até cancelar esse rompimento de hoje. A gente nunca entende movimento de mercado, né? Mas sim,
para quem já pensa em entrar nesse papel, a gente tem dois momentos. Ou no rompimento da máxima de hoje, eventualmente na segunda-feira, ou então num pullback ou retorno a essa linha rompida, tá? Essa linha da bandeira que ele rompeu aqui. Mas sim, confirmando-se isso, é a tendência de alta. É a retomada da tendência de alta. Fechou. Brasil Foods, por favor. Brasil Foods. Aí a gente entra nas de proteína animal, né, que elas estão mais ou menos na mesma situação, né? Muito bem. A Brasil Foods, Cabral, a gente tem... eu tenho uma coisa no meu gráfico aqui, né, que eu não sei se as pessoas conhecem ou se elas usam, que é a média móvel de 200 períodos, que é essa linha azul que eu tenho aqui no meu gráfico. Ela é muito importante, né, até para quem está começando a análise técnica, porque ela é um indicador de tendência de longo prazo, né, que a gente usa primeiro como um sinalizador. Quando os preços estão abaixo da média de 200, né, a gente tem uma tendência de baixa de longo prazo. Acima da média de 200, uma tendência de alta de longo prazo. E o muito importante que a gente observa é quando existe o rompimento desta região, né, que é onde ela está agora. Então a gente vê que essa resistência desse momento, né, da Brasil Foods aqui é a região magnética da média de 200 que vem influenciando e vem servindo como resistência neste momento. Então, apesar de a gente ainda é cedo para falar de uma reversão, porque outra vez, quando a gente olha a figura, a gente vê que existe um movimento de queda e este movimento de alta. Esse é o traçado que existe aí na figura, né? O que desqualifica isso aqui? A partir do momento que ele romper a máxima deste último movimento. Né? Por quê? Porque a gente vê que ele parou aqui, né? Ele tentou cair, então ele vem numa acumulação neste momento. Então, essa máxima aqui já serve para a gente como referencial. Então, ou seja, acima dessa máxima e acima da média de 200, é uma situação de compra. Legal? Abaixo dessa mínima aqui, né, que a gente está falando aqui dos 22,69, 22,65, é uma retomada da tendência de baixa. Então, abaixo, né, o rompimento efetivo e consistente abaixo de 22,70, coloca o papel na tendência de baixa e é uma situação de venda. Fechou. Lupa 3, por favor. Lupa Tech. Lupa 3, muito bem. A Lupa Tech, a gente tem que olhar um pouquinho, tirar o zoom dela um pouquinho, porque a gente tinha ela numa situação de lateralização, né? Então aqui a gente tinha ela numa região de acumulação ou sem tendência, e no dia de hoje parece que ela vem confirmando a saída dessa zona de acumulação. Então, isso daqui claramente indica o começo, né, não o começo de uma tendência de alta, mas a saída dessa região de lateralização. É muito cedo ainda para a gente falar em compra, nesse momento, porque sempre que existe o rompimento de uma resistência ou de um suporte, a gente pode agir de algumas maneiras diferentes, né? Operar no rompimento não é muito bom, porque sempre existe o risco do falso rompimento. Pode chegar, né, na segunda-feira e fazer uma vela assim, e estopar todo mundo que entrou aí. Então é por isso que não é prudente operar no rompimento. Mas sim, né, um pullback nessa região rompida, né, mais uma vez esses 6,60 alguma coisinha, 6,70 que é essa região, né, depois de romper ele fazer um pullback, ou uma correção mais acima, né? Ele tem esse 7,80 aqui como um ponto muito importante aqui no passado, que funcionou, esse 7,80, a gente vê que hoje ele já está funcionando, esse 7,80, então acima do 7,80, uma correção acima do 7,80 ou um pullback nesse 7,80, sim, é um bom ponto de entrada para aproveitar este momento de alta, Cabral. WIZS3. Não lembro nem que empresa é essa, WIZS3, quem é? A WIZ. WIZ. Muito bem. A WIZ, pessoal, ela tem claramente uma tendência de baixa ainda, né? E, isso aí a gente consegue ver
pelo traçado, existe uma LTB aqui, né, clara, uma linha de tendência de baixa, e é muito cedo para a gente falar em compra. Tá? Aqui a gente falar em compra é literalmente tentar pegar a faca caindo. Então não é o momento. Essa daqui sim é muito mais prudente a gente esperar o rompimento dessa linha né, dessa LTB, eventualmente da média de 200, que se a gente olhar, essa média de 200 aqui, ela deve continuar flat assim enquanto essa linha vai subir. Né? Então, se os preços começarem a reagir e subirem, a gente vai ter essa zona de confluência entre essa LTB e essa média de 200 funcionando como uma forte resistência. Compra só acima dessa região. Fechou. Espaço Laser. Espaço Laser, você sabe o ticker, não, dela? ESPA3. ESPA3. Espaço Laser. Muito bem. É uma situação de baixa também, né? Claramente, a gente consegue ver muito bem o traçado dela, mas aqui acho que a gente tem uma particularidade. Apesar da tendência de alta, né, existe também uma LTB, né, muito bem pintada aqui, ó, que ele vem rompendo de maneira lateral. Ah, puxa, o Montiel rompeu essa LTB. É muito cedo porque ele rompeu de maneira lateral. Né? Se a gente olhar aqui, ele rompeu, só que ele continua preso ainda dentro de um retângulo. Porque a gente nunca pode esquecer que existe 3 tendências no mercado: tendência de alta, tendência de baixa e tendência lateralizada. Né? Não é porque ele perde uma tendência, ele perde uma LTB que ele vai subir. Né? Então aqui a gente tem a perda da LTB aconteceu, mas ainda uma região de lateralização. Então é muito cedo para a gente falar, puxa, compra de maneira eficiente. Não, ainda não. Até porque existe, quando a gente fala de gatilho de entrada de tendência, uma das coisas que a gente usa são as médias móveis. Né? E um setup conhecido é a média móvel de 8 com a média móvel de 20, que é a minha linha verde e a minha linha vermelha nesse gráfico. Né? Então a gente vê como que a linha verde ela vem funcionando, né, como primeira resistência, e depois a gente tem segunda resistência a média móvel de 20, que é essa linha vermelha. Então, mais uma vez, se os preços resolverem parar aí, essa média móvel de 20, ela vai continuar descendo, ó. E ela vai meio que terminar por ser outra vez, assim como no outro papel, uma confluência nessa resistência de cima. Tá vendo? Então, compra pra gente só acima de 11,20. Que deve ser mais ou menos essa região de confluência. Isso, acima de 11,20, que é essa região de confluência nas próximas sessões. Fechado. Bradesco, por favor, APN, BBDC4. BBDC4. Muito bem. O Bradesco ele tem uma situação né, até similar ao que a gente vê na clube, que é um movimento de baixa. Né? A gente tem ela claramente, existe uma LTB aqui, né, claramente. Então, enfim, enquanto os preços estiverem abaixo dessa LTB, não tem compra. É muito arriscado a gente pensar em compra, mas a gente tem também, se trouxer ou afastar um pouco aqui, né, a granularidade, a gente vê que existe uma linha aqui, né, até vou trazer um gráfico semanal para ver um pouco melhor. A gente vê que existe, nesse momento, ó, uma LTA aqui, tá vendo? Né? Então, ou seja, no longo prazo, a gente tem uma situação de triângulo. Deixa eu desenhar com a linha mais forte, para que todo mundo veja isso. Né? Na análise técnica, apesar do triângulo ser um padrão de continuação de tendência, a gente sabe, na prática, que enquanto os preços estão dentro de um triângulo, não existe tendência definida. Então é por isso que ele está doidão, né, aí no médio prazo, ou seja, ele está sem uma tendência definida. Isso no gráfico semanal. Então é muito cedo para a gente pensar em compra no Bradesco. Né? Só quando realmente ele romper esta LTB que a gente viu aqui. Ó. Aí sim que vai ser a LTB daquele triângulo também. Então a gente está falando, Cabral, aqui, ó,
se ele subir tudo, mais ou menos a região do 21,10, tá vendo? Acima de 21,10, sim, a gente pode ter uma situação de compra. Agora ainda é muito cedo. Agora ele ainda tem um traçado de queda. Fechou. 3 R's. RRRP3. RRP3. Muito bem. Tirar o antigo da tela. Essa daqui a gente tem uma situação de lateralização, né? Claramente, a gente tem o suporte aqui, né? Até vou pintar com o corte mesmo para a gente ter os níveis. Aqui a gente tem um suporte entre o 31,57, 31,60 e a resistência maior aqui nos 44 e 41. No meio do caminho a gente tem aqui a média, né, de 200, que deve funcionar como essa, exatamente, né, nessa máxima antiga aqui, ó, que é o 39,69. Então, lateralização, claro. Puxa, quero me aproveitar dessa lateralização. Eu posso comprar agora? É um risco, porque o stop tem que estar abaixo dessa região do 31,57. Né? E a gente tem o meio do caminho, que também é uma resistência, aqui no 39,70. Tá? Então, é meio arriscado querer entrar agora, mas sim, se a gente pensar como o alvo final aqui no 44, 47, a relação risco-retorno é um pouquinho positiva, mas não é muito boa. Compra seria melhor aqui na região mesmo do 31,50, buscar uma compra aqui, ou acima do 44,70, onde ele confirma a saída dessa região de lateralização. Fechou. A nossa última, por favor, BMOB3. BMOB3. BMOB. Muito bem. BMOB também, claramente, numa situação de venda, né? Até porque, né, Cabral, como eu falei, a média móvel de 200, de 20 períodos, né, a gente sempre procura uma entrada na média móvel de 20 períodos, seja de compra, seja de venda. Né? Neste caso, exatamente, é uma situação de venda. Mas, né, aonde que seria a entrada de venda? Claramente, a gente tem uma figura aqui, ó, né? A gente tem aqui essa LTA, essa pequena linha de tendência de alta que vem funcionando como suporte. A entrada seria abaixo dessa linha, que termina por ser a mínima desse candle aqui, ó, que foi o candle que bateu na nossa média de 20. Então, se este candle foi o candle da média móvel de 20, ele é o nosso cara de sinal. Né? Se ele é o nosso cara de sinal, qual que é a mínima dele? A mínima dele agora está nos 13,34. Então, abaixo de 13,30, sim, a gente tem uma situação de venda, com stop acima da máxima, né, aqui na região dos 14,80, e o alvo buscando sempre esse último fundo aqui. Né? Esta é a situação clássica aqui. O que a gente pode ficar de olho? Uma eventual alteração nessa tendência, ou o cancelamento desse sinal, que é o que a gente gosta de dizer, porque tudo está alinhado para venda. Né? Então, puxa, existe 60%, né, ou 55% de probabilidade dele continuar no movimento de queda dele. Mas e se ele não cair, né, e faz uma vela verde dessa maneira? Ele estopa essa situação, né, de venda, e a probabilidade aqui, então, dele continuar subindo e reverter essa tendência é muito alta. Legal? Então, essas duas considerações a gente sempre tem que... Porque a análise técnica, ela serve para entender o contexto e a gente antever as operações. Né? Então, a gente fica exatamente em ritmo de espera. A gente traz o cenário e fica esperando a arapuca ser armada. É isso que a gente faz aqui. Entendido, fechou. Meu amigo, descompartilha a tela aí, por favor. Muito bem, para o meu... Deixa eu ver, já voltou a minha imagem? Voltou? Já voltamos. Antônio, uma pergunta. Como é que as pessoas te acham? Você tem algum canal do YouTube, alguma live, Instagram, alguma coisa? Muito bem. O meu Instagram é Montiel Trader, né? M-O-N-T-I-E-L Trader, tudo junto. Também o meu canal lá no Facebook é esse também. Né? Eu sou sócio também da Escola de Operadores, então
A Escola de Operadores, ela já ensina traders desde 2010, né, que nós ensinamos traders aqui em São Paulo a operarem, né, tanto no mercado local quanto no mercado internacional. Eu também sou autor de acho que um dos maiores livros escritos em Forex da língua portuguesa, disponível na Amazon. Ele fala tanto sobre Forex quanto sobre análise técnica, de uma maneira um pouco diferente, né? A gente mostra nesse livro o antes, o durante e o depois, que é um problema que eu tinha quando eu comecei na análise técnica, lá nos seus primórdios, de, puxa, eu via um triângulo, mas como que eu opero isso? Né? Então, esse era o meu problema, que eu resolvisse essa lacuna no meu livro. Então, ele é um livro escrito de uma maneira, com uma análise técnica prática, diremos assim. Fechou. Então, meu camarada, muito obrigado. Prazer e até uma próxima, aí, se Deus quiser. Claro, não imagina. Eu que agradeço o convite e parabéns pelo seu programa e estou à disposição. Sempre que quiser, será um prazer. Falou, muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Antes de me despedir, eu vou fazer um pedido para vocês. Faltam 198 inscritos para nós batermos 35 mil pessoas. Vamos tentar bater esses 35 mil hoje até o final. Qual é o último programa hoje? É o Top News? É o Business. O Business. Então, tem o da Giovana, mas é gravado lá dos Estados Unidos. Então, até o Business, até hoje, 6 e pouca da tarde, vamos aí, 198 inscritos. Rui das Neves, chama a tua sogra aí para se inscrever também. E esse foi o The Trade de hoje. Voltamos semana que vem, na segunda-feira. Um grande abraço, um bom final de semana e momento 3 segundos.